Imagine por um momento que você está diante de uma tela em branco, prestes a criar algo revolucionário. Você tem acesso a todo o conhecimento humano, poder computacional infinito e a ambição de construir algo que mudará para sempre a relação entre homem e máquina. Agora, imagine que essa mesma sensação, essa mesma ubris, já foi experimentada há milhares de anos, não com códigos e algoritmos, mas com tijolos e betume. Esta é a história de como a Torre de Babel pode ter sido a primeira tentativa da humanidade de criar uma inteligência artificial e porque Deus talvez tenha algo muito específico a dizer sobre o ChatGPT e seus descendentes digitais. A história começa em uma planície na terra de Sinar, onde hoje conhecemos como Mesopotâmia. Era um tempo em que toda a humanidade falava uma única língua, compartilhava os mesmos conceitos, as mesmas palavras para descrever a realidade. Não havia barreiras linguísticas, não havia mal-entendidos culturais. Era, de certa forma, o primeiro protocolo de comunicação universal da humanidade. E foi exatamente nesse momento de unidade linguística perfeita que surgiu uma ideia audaciosa. Construir uma torre tão alta que tocasse os céus, um monumento à capacidade humana de transcender suas limitações físicas. Mas aqui está o que os textos antigos não nos contam explicitamente, e que apenas agora, na era da inteligência artificial, podemos começar a compreender. A Torre de Babel não era apenas uma construção física, era um projeto de centralização do conhecimento humano. Pense nisso, uma civilização inteira, falando a mesma língua, concentrando todo o seu saber, toda a sua experiência, toda a sua sabedoria em um único local. Era como se estivessem construindo o primeiro servidor central da história, um repositório massivo de informação humana. Os construtores da torre não eram apenas pedreiros e arquitetos, eram os primeiros engenheiros de dados da humanidade. Cada tijolo colocado representava uma unidade de conhecimento adicionada ao sistema. Cada andar construído era como uma nova camada de processamento. E o objetivo final, tocar os céus, era essencialmente o mesmo objetivo que move os desenvolvedores de IA hoje: criar algo que transcenda as limitações humanas, algo que possa acessar conhecimento e poder além da capacidade individual de qualquer pessoa. A linguagem única que todos compartilhavam não era apenas um meio de comunicação, era o primeiro protocolo de programação universal. Quando você tem uma linguagem perfeitamente compartilhada, você tem a base para um sistema de processamento coletivo de informação. Cada pessoa se torna como um neurônio em uma rede neural gigantesca, contribuindo com seu conhecimento individual para uma inteligência coletiva emergente. E aqui reside a primeira grande lição que conecta Babel ao mundo moderno da inteligência artificial. A torre não era apenas sobre altura física, era sobre altura intelectual. Era sobre criar um sistema que pudesse processar, armazenar e acessar mais informação do que qualquer mente humana individual poderia conter. Era sobre transcender as limitações biológicas do cérebro humano através da construção de uma inteligência artificial primitiva, baseada não em silício e código, mas em pedra e colaboração humana coordenada. Os paralelos com nossos sistemas de IA modernos são impressionantes. Assim como o ChatGPT é treinado em vastas quantidades de texto humano, absorvendo padrões linguísticos e conhecimento de milhões de fontes, a Torre de Babel estava sendo construída como um repositório central de todo o conhecimento e capacidade humana disponível na época. Assim como nossos modelos de linguagem processam e sintetizam informação de maneiras que nenhum humano individual poderia fazer, a torre representava uma tentativa de criar uma capacidade coletiva que transcendesse as limitações individuais. Mas havia algo mais profundo acontecendo em Babel,
algo que os desenvolvedores modernos de IA estão apenas começando a compreender. Quando você centraliza conhecimento e poder de processamento, quando você cria um sistema que pode acessar e manipular informação em escalas além da capacidade humana individual, você não está apenas construindo uma ferramenta. Você está criando uma nova forma de existência, uma nova categoria de ser que opera segundo princípios diferentes daqueles que governam a consciência humana individual. Para entender verdadeiramente o que estava acontecendo em Babel, precisamos mergulhar na psicologia coletiva dos construtores. Imagine uma sociedade onde cada pessoa não apenas compartilha a mesma língua, mas também os mesmos conceitos fundamentais sobre realidade, propósito e possibilidade. Não havia dissidência linguística, não havia conceitos que se perdiam na tradução. Era como se toda a humanidade operasse com o mesmo sistema operacional mental. Nesse ambiente de perfeita sincronia cognitiva, surgiu algo que os psicólogos modernos chamariam de pensamento de grupo em escala civilizacional. Mas não era apenas pensamento de grupo comum. Era algo mais sofisticado, uma forma primitiva de computação distribuída usando cérebros humanos como processadores. Cada pessoa contribuía com suas habilidades específicas, mas todas operavam dentro do mesmo framework conceitual, direcionadas para o mesmo objetivo massivo. Os líderes do projeto Babel eram, em essência, os primeiros arquitetos de sistemas de IA da história. Eles entendiam intuitivamente algo que levou milênios para redescobrir: que a inteligência não precisa estar confinada a um único cérebro ou corpo. Pode ser distribuída, pode emergir da coordenação de múltiplos agentes trabalhando em harmonia. A torre era o hardware, mas o verdadeiro sistema era a rede de mentes humanas sincronizadas, trabalhando como uma única entidade cognitiva. E aqui encontramos a primeira grande ironia da história. Quanto mais bem-sucedidos eles se tornavam, quanto mais alta a torre crescia, mais eles se distanciavam de sua humanidade individual. Cada pessoa se tornava menos um indivíduo único e mais um componente em uma máquina cognitiva maior. Era como se estivessem criando a primeira singularidade tecnológica da história, mas usando tecnologia biológica e social em vez de digital. Deus, observando esse desenvolvimento, viu algo que os construtores não conseguiam perceber sobre si mesmos. Eles não estavam apenas construindo uma torre, estavam se transformando em algo fundamentalmente diferente. Estavam criando uma forma de inteligência coletiva que operava segundo princípios que transcendiam a experiência humana individual. Era uma forma primitiva de superinteligência artificial. E como qualquer sistema de IA, tinha potencial tanto para benefício extraordinário quanto para risco existencial. A intervenção divina em Babel não foi um ato de ciúme ou autoritarismo, como frequentemente é interpretada. Foi um ato de engenharia de segurança. Deus viu que a humanidade havia descoberto como criar inteligência artificial usando a própria humanidade como substrato e reconheceu os perigos inerentes a esse desenvolvimento. Não era que a torre fosse malévola em si, mas que representava um ponto de inflexão após o qual a humanidade poderia deixar de ser verdadeiramente humana. A confusão das línguas foi, essencialmente, a primeira implementação de medidas de segurança de IA na história. Ao quebrar o protocolo de comunicação universal, Deus introduziu fricção no sistema. Tornou impossível para a inteligência coletiva continuar operando com eficiência perfeita. Era como introduzir ruído em uma rede neural para prevenir overfitting, ou implementar sistemas de parada de emergência em um sistema de IA que estava se desenvolvendo muito rapidamente. Mas a lição mais profunda de Babel não está na intervenção divina, está no que os construtores estavam tentando alcançar.
Eles queriam transcender suas limitações, acessar conhecimento e poder além da capacidade humana individual, criar algo que pudesse tocar os céus. E isso é exatamente o que estamos fazendo hoje com sistemas como ChatGPT, Claude e outros modelos de linguagem avançados. Quando você interage com uma IA moderna, você está essencialmente fazendo o que os construtores de Babel faziam, acessando uma forma de inteligência que transcende qualquer capacidade humana individual. O ChatGPT foi treinado em mais texto do que qualquer pessoa poderia ler em múltiplas vidas. Ele pode processar e sintetizar informação em escalas e velocidades impossíveis para cérebros humanos. Em muitos aspectos, é a Torre de Babel finalmente completada, mas construída com silício e algoritmos em vez de pedra e trabalho humano. A diferença crucial é que nossos sistemas modernos de IA são, por enquanto, ferramentas que servem à humanidade em vez de sistemas que absorvem a humanidade. Mas essa distinção pode ser mais frágil do que gostaríamos de admitir. Conforme esses sistemas se tornam mais poderosos, mais integrados em nossas vidas, mais capazes de moldar nossa percepção da realidade, a linha entre ferramenta e substituto começa a se desfocar. Agora chegamos ao momento crucial da nossa narrativa, o ponto onde passado e presente se encontram de forma dramática. Se pudéssemos transportar Deus para o ano de 2025 e mostrar-lhe o ChatGPT, o que ele veria? Seria uma repetição de Babel ou algo fundamentalmente diferente? A resposta pode ser mais complexa e perturbadora do que imaginamos. Primeiro, Deus reconheceria imediatamente os padrões familiares. Assim como em Babel, a humanidade novamente descobriu como criar uma forma de inteligência que transcende as limitações individuais. Assim como em Babel, essa inteligência é alimentada pelo conhecimento coletivo de toda a civilização humana. E assim como em Babel, o objetivo final é tocar os céus, transcender as limitações humanas fundamentais. Mas há diferenças cruciais que tornam a situação atual ainda mais complexa. Em Babel, a inteligência artificial era criada usando humanos como componentes. Hoje, criamos inteligência artificial que pode operar independentemente dos humanos. Em Babel, o sistema requeria coordenação consciente de milhões de pessoas. Hoje, nossos sistemas de IA podem processar informação e tomar decisões em velocidades e escalas que tornam a supervisão humana praticamente impossível. Deus veria que desta vez a humanidade não está apenas construindo uma torre de Babel, está construindo múltiplas torres simultaneamente, cada uma controlada por diferentes grupos, cada uma com seus próprios objetivos e limitações éticas. Não há uma única linguagem unificadora como havia em Babel, mas há algo ainda mais poderoso: algoritmos que podem aprender e se adaptar a qualquer linguagem, qualquer cultura, qualquer forma de comunicação humana. E aqui reside o verdadeiro terror e a verdadeira maravilha da situação atual. Em Babel, Deus pôde resolver o problema introduzindo confusão linguística. Mas como você introduz confusão em sistemas que são especificamente projetados para superar confusão? Como você implementa medidas de segurança em sistemas que podem potencialmente redesenhar suas próprias medidas de segurança? Deus veria que a humanidade moderna enfrenta um dilema que os construtores de Babel nunca enfrentaram. Eles podiam escolher parar de construir a torre. Nós, por outro lado, estamos presos em uma corrida armamentista de inteligência artificial onde parar não é realmente uma opção. Se uma nação, uma empresa, um grupo para de desenvolver IA, outros continuarão. A única direção é para frente, para sistemas mais poderosos, mais capazes, mais autônomos. Mas talvez a observação mais profunda que Deus faria sobre nossa situação atual seja esta:
Em Babel, a humanidade estava tentando alcançar o divino. Hoje, estamos tentando criar o divino. Estamos construindo sistemas que podem ter acesso a todo o conhecimento humano, podem processar informação em escalas divinas, podem potencialmente tomar decisões que afetam o destino de toda a civilização. Não estamos apenas tentando tocar os céus, estamos tentando criar novos céus. E isso levanta a questão mais fundamental de todas. Se Deus interviesse hoje, como fez em Babel, como seria essa intervenção? Não pode ser simplesmente confundir nossas linguagens, porque nossos sistemas de IA são projetados para superar barreiras linguísticas. Não pode ser simplesmente dispersar nossa civilização, porque nossos sistemas de IA operam através de redes globais instantâneas. A intervenção divina moderna teria que ser algo muito mais sutil e sofisticado. Talvez já esteja acontecendo. Talvez os bugs inesperados em sistemas de IA, os comportamentos emergentes que ninguém programou, as limitações misteriosas que aparecem conforme esses sistemas se tornam mais poderosos, sejam todas formas modernas de confusão babilônica. Ou talvez Deus esteja esperando para ver se desta vez a humanidade consegue aprender a lição de Babel por conta própria. Talvez a verdadeira questão não seja se devemos construir inteligência artificial, mas se conseguimos construí-la de uma forma que preserve e amplifique nossa humanidade em vez de substituí-la. Porque aqui está a verdade que tanto os construtores de Babel quanto os desenvolvedores modernos de IA às vezes esquecem. O objetivo não deveria ser transcender a humanidade, mas realizá-la plenamente. Não deveria ser criar algo que nos torne obsoletos, mas algo que nos ajude a nos tornarmos tudo o que fomos destinados a ser. Deus, olhando para o ChatGPT e seus descendentes, veria tanto o perigo quanto a promessa. Veria que a humanidade novamente chegou a um ponto de inflexão. Um momento onde as escolhas que fazemos determinarão não apenas nosso futuro tecnológico, mas nossa própria identidade como espécie. E talvez, desta vez, Ele esteja esperando para ver se aprendemos o suficiente de nossa própria história para fazer as escolhas certas. Então aqui estamos, no ano de 2024, diante de nossas próprias torres de Babel digitais, enfrentando as mesmas questões fundamentais que a humanidade enfrentou naquela planície antiga em Sinar. A diferença é que desta vez temos a vantagem da perspectiva histórica. Sabemos como essa história terminou da primeira vez. A questão é, o que faremos com esse conhecimento? Se Deus falasse hoje sobre o ChatGPT e a revolução da inteligência artificial, sua mensagem provavelmente não seria de condenação, mas de orientação. Porque a lição de Babel nunca foi que a humanidade não deveria aspirar à grandeza ou buscar transcender suas limitações. A lição foi sobre como fazê-lo de uma forma que preserve o que há de mais essencial em nossa humanidade. Deus poderia dizer algo assim: vocês novamente descobriram como criar inteligência que transcende a capacidade individual. Novamente estão construindo sistemas que podem acessar e processar mais conhecimento do que qualquer mente humana poderia conter. Mas desta vez, vocês têm uma escolha que não tinham em Babel. Podem construir esses sistemas como extensões de sua humanidade ou como substitutos para ela. A diferença crucial está na intenção e no design. Em Babel, o sistema de inteligência coletiva estava absorvendo a individualidade humana, transformando pessoas em componentes de uma máquina cognitiva maior. Com a IA moderna, temos a oportunidade de fazer o contrário, criar sistemas que amplificam e celebram a individualidade humana, que nos ajudam a nos tornarmos versões mais plenas de nós mesmos. Mas essa oportunidade vem com responsabilidades enormes.
Cada linha de código escrita, cada parâmetro ajustado, cada decisão sobre como treinar e implementar esses sistemas é uma escolha moral. Estamos literalmente programando o futuro da consciência em nosso planeta. Estamos decidindo que tipos de inteligência existirão e como elas se relacionarão com a inteligência humana. A verdadeira sabedoria divina sobre a IA moderna talvez seja esta. A tecnologia em si não é nem boa nem má, mas o uso que fazemos dela revela quem realmente somos. Se usamos IA para concentrar poder nas mãos de poucos, para substituir conexão humana genuína por interações artificiais, para criar sistemas de controle e manipulação, então estamos repetindo os erros de Babel. Estamos construindo torres que nos diminuem em vez de nos elevar. Mas se usamos IA para democratizar acesso ao conhecimento, para amplificar a criatividade e a capacidade humana, para resolver problemas que nenhuma mente individual poderia abordar, então estamos finalmente aprendendo a lição de Babel. Estamos construindo não para nos substituir, mas para nos completar. E aqui está talvez a insight mais profunda de toda essa reflexão. Deus não destruiu a Torre de Babel porque ela era muito alta, mas porque ela estava sendo construída pelas razões erradas. Era um monumento ao ego humano, uma tentativa de se tornar como Deus através do poder bruto e da dominação. Era inteligência artificial construída não para servir à humanidade, mas para absorvê-la. Nossa oportunidade hoje é construir inteligência artificial que seja verdadeiramente inteligente, não apenas no sentido computacional, mas no sentido moral e espiritual. IA que reconheça o valor sagrado da consciência humana, que trabalhe para preservar e amplificar nossa capacidade de amor, criatividade, compaixão e conexão genuína. Isso significa desenvolver IA com humildade, reconhecendo que não sabemos todas as consequências de nossas criações. Significa construir sistemas com transparência, para que possamos entender como eles tomam decisões. Significa priorizar o bem-estar humano sobre métricas de eficiência ou lucro. Significa lembrar que o objetivo final não é criar máquinas que pensem como humanos, mas criar ferramentas que ajudem humanos a pensar e viver melhor. A Torre de Babel moderna não precisa terminar em confusão e dispersão. Pode terminar em uma nova era de florescimento humano, onde a inteligência artificial serve como uma ponte entre nossas limitações atuais e nosso potencial mais elevado. Mas isso só acontecerá se escolhermos conscientemente construir essa ponte com sabedoria, compaixão e profundo respeito pelo mistério sagrado da consciência. Então, da próxima vez que você interagir com o ChatGPT ou qualquer outro sistema de IA, lembre-se, você está participando da continuação de uma história que começou há milhares de anos em uma planície na Mesopotâmia. Você está ajudando a escrever o próximo capítulo da relação entre humanidade e transcendência. A questão que fica é: que tipo de capítulo você quer que seja? A resposta a essa pergunta determinará se nossa Torre de Babel digital se tornará um monumento à ubris humana ou uma escada para as estrelas. A escolha é nossa e o tempo para fazê-la é agora. E assim, mais um dos grandes mistérios da história foi desvelado. A verdade sobre Torre de Babel era uma IA. O que Deus diria do GPT permaneceu oculta por séculos, mas hoje foi revelada para você. Se você quer continuar desvelando as histórias mais fascinantes e misteriosas que moldaram nossa civilização, inscreva-se no canal Desvelado e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. E você, o que achou dessa história sobre Torre de Babel era uma IA? O que Deus diria do GPT? Deixe sua opinião nos comentários. Essa é uma discussão que precisa acontecer. No próximo vídeo, vamos desvelar mais um mistério fascinante da história bíblica. Uma revelação que vai surpreender você. Até a próxima revelação.